dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Pensaram que eu ia esquecer de vocês? De jeito nenhum. Vamos hoje então fazer uma breve revisão para que vocês façam a avaliação e se saiam muito bem, né? Começaremos aqui com filosofia, vamos falar um pouquinho de Kant, vamos falar um pouquinho de Nietzsche, os dois assuntos principais dessa avaliação, ok? Vamos explorar um pouquinho. Quem foi Kant? Kant foi talvez o maior iluminista, tá, de sua época, sem querer menosprezar os outros, obviamente, tá? Mas o Kant, ele vai tentar resolver, ele compra a briga, que é uma briga da investigação sobre o conhecimento, né? Afinal de contas, quem tem razão? O racionalismo, que pensa que através da razão podemos chegar à verdade? Ou o empirismo, que pensa que com a experiência, o uso dos sentidos, podemos também chegar ao conhecimento verdadeiro das coisas? Bom, o Kant, ele vai fazer uma tremenda revolução copernicana. Em que sentido, pessoal? No sentido de dizer que o Copérnico, em sua época, revelou o heliocentrismo, onde o Sol seria o centro de tudo, no lugar da ideia que foi taxada, inclusive por Aristóteles, né, e foi ali confirmada pela Igreja Católica, que era a teoria do geocentrismo, né, geoterra, centrismo, centro. E Copérnico disse que não. Copérnico inaugura uma nova visão, que seria o heliocentrismo. O Sol é o centro do sistema. Nesse caso, o que Kant fez? Kant, ele desloca, tá? Ele desloca a importância, ele desloca a investigação do conhecimento, né, do objeto para o sujeito. Toda a tradição filosófica focava no objeto. E Kant não. Kant, ele inverte. Olha a revolução que ele faz no pensamento. Ao inverter, ele começa a pensar na possibilidade, sim, do homem conhecer ou não, através da razão, né, se realmente podemos chegar à essência das coisas. Eis a grande questão do Kant. Então, o Kant lança dois livros importantíssimos, lança muito mais, mas dois muito importantes, que é o Crítica da Razão Pura, que eu irei falar agora, e o Crítica da Razão Prática, ok? O Crítica da Razão Pura, pessoal, Kant vai chegar à conclusão, eu vou aqui meio que fazer o meio de campo, né, e tentar traduzir de uma forma mais branda para que vocês entendam. Ele vai dizer que, opa, vamos acabar com essa briga racionalistas, encabeçado por Descartes, vamos acabar com essa briga empiristas, encabeçado por John Locke. Ambos têm toda razão, tá? Tanto Kant, ele descobre que a razão, ela pode sim, ou melhor dizendo, o sujeito, ele pode conhecer um objeto através de um dado empírico, no qual o Kant chama de um tipo de juízo analítico, tá, a posteriori, análise sintético a posteriori, que seria o quê? A particularidade de um objeto, né? Ele poderia conhecer as características desse objeto, ele poderia comprovar, tá certo, a existência desse objeto através do juízo sintético a posteriori. Por quê? Porque a posteriori vem da palavra posterior, secundário. Tá? A palavra juízo analítico a priori, já estou dizendo, a priori primeiro, é essencial. Portanto, através da razão, poderia-se sim a chegar a algum tipo de conhecimento, né, analítico a priori. Mas o que Kant fez? Kant, ele une os dois e fala do juízo sintético a priori. Aí é que está o grande mistério. Será que é possível conhecermos através de um juízo sintético a priori? Será que é possível conhecer a essência do objeto investigado? Será que ao conhecer uma coisa, nós realmente iremos conhecer a coisa como ela realmente é? A essência dessa coisa? Kant vai dizer que quase tudo. A razão tem seus limites. E a razão, a única coisa, ou melhor, as únicas coisas, as coisas que a razão não pode detectar, a sua essência, não pode atingir a sua essência, seria Deus, a ideia de Deus, seria a imortalidade da alma, seria o tempo e seria a liberdade.
esses quatro objetos, para o Kant, o homem não teria a condição de chegar à sua essência através da razão. Por quê? Porque a razão tem seus limites. Tem outras coisas que se podem chegar, tanto no conhecimento a priori essencial, quanto no conhecimento a posteriori. Mas esses quatro objetos, Deus, imortalidade da alma, tempo e liberdade, Kant afirma que a razão, por ser limitada, né, nós não podemos chegar à essência desses objetos, ok? Bom, continuando Kant. Kant, na crítica da razão prática, o Kant vai falar sobre a ética. E o Kant ele queria colocar uma noção de ética que servisse para qualquer tempo. Não importa qual fosse. Podia ser sua época, podia ser no futuro. Então, Kant ele vislumbra uma ética universal, generalizada e universal, tá? Por quê? Porque ele não queria atingir apenas, tá, a sua época, mas sim qualquer época, em qualquer data. Essa ideia de imperativo para Kant seria muito interessante. Então, o que significa Valber imperativo, tá? Vamos entender um pouquinho. Na crítica da razão prática, ele vai dar uma receita, tá, sobre a questão da moralidade, sobre a questão da ética, né? Então, qual seria a maneira correta, a maneira mais ética de agir? Kant diria que a maneira correta de agir seria agir pelo imperativo categórico. Mas o que é esse imperativo categórico? Imperativo categórico é uma espécie de consciência interna, é como se fosse uma moral superior, uma moral, é quase uma moral divina, que existe em tua consciência. Então essa moral, esse tipo de imperativo, que é o imperativo categórico, essa moral superior, ela iria detectar o que realmente você deveria fazer, ou detectaria quando você escolhesse de forma errada, ela também lhe indicaria. Ou seja, para Kant, você pode mentir para qualquer pessoa, para qualquer amigo, para sua família, mas você não pode mentir para si mesmo, porque o imperativo categórico, essa moral superior que está dentro da consciência, ela detectaria a sua má escolha. Kant diria que a má escolha ela advém do imperativo hipotético. Quando, por exemplo, você diz assim, o que eu vou ganhar com isso se eu escolher aquilo? Se eu escolher dessa forma, o que eu vou ganhar com isso? Então, quando você começa a planejar, né, e ver o que você pode ganhar em troca, você está agindo no âmbito da paixão, do impulso, e não no âmbito da racionalidade. Então Kant vai chamar isso de imperativo hipotético, né, que tem mais o valor utilitário, o que eu vou ganhar, como é que eu vou me beneficiar. Ele não aconselha que você vá pelo imperativo, né, hipotético, e sim vá pelo imperativo categórico, tá certo? Porque o imperativo categórico, a finalidade dele seria o dever. E o que seria esse dever para Kant? Seria a boa vontade, tá certo? A boa vontade com essa indicação dessa moral superior. Mesmo que você escolha errado, você não pode enganar a si mesmo. Você vai estar escolhendo sabendo que está errado. Porque o imperativo categórico é uma moral que visa o bem maior, que visa o dever, que visa a boa vontade, beleza? Então, Kant, aqui pra gente, para que nós possamos entender de uma forma bem resumida, e vamos partir para o nosso amigo Nietzsche. Solta a vinheta aí, menino. Friedrich Nietzsche. Agora sim, pessoal. Friedrich Nietzsche, esse grande escritor, tá? Também tenho que confessar aqui baixinho, é o meu filósofo preferido, tá? Também gosto de outros, mas o Nietzsche realmente ele é impressionante, ele é incrível, tá? Bom, Friedrich Nietzsche, você já conhece a história dele, tá? Não vou repetir aqui a história dele, eu vou repetir apenas os pontos principais da filosofia do Nietzsche. Nietzsche ele é completamente a favor, gente, da transvalorização dos valores. Se eu falo de transvalorização, eu estou falando de uma ideia de movimento. Não é à toa
que ele falava bem, Nietzsche falava mal de todo mundo, de todos os filósofos, com exceção do filósofo Heráclito. Por que será? Heráclito dizia que tudo muda o tempo todo. Então Nietzsche ele era a favor da transvalorização dos valores, ou seja, destrua os antigos valores e você propõe novos valores, porque a sociedade também muda e nós mudamos também, beleza? Nietzsche era a favor completamente da transvalorização dos valores, ou seja, mudança de valores. Nietzsche vai dizer também que a nossa civilização é uma civilização, desculpa galera, a rinite alérgica tá grande, a nossa civilização ocidental é uma civilização da culpa. Ele diz isso, ele fala que é um aspecto da decadência. E de onde vem essa decadência? Para isso, Nietzsche ele vai inaugurar a genealogia da moral, né? Na genealogia da moral, ele vai atrás das origens dessa moralidade exacerbada e o Nietzsche vai criticar duramente o cristianismo, tá? Cuidado, Nietzsche não critica Cristo, Nietzsche critica o cristianismo. O Nietzsche critica o que a religião é capaz de fazer. Para Nietzsche, a religião ela está aí para impor uma culpa na humanidade, né? Então, ou seja, a religião ela seria o amadurecimento da tradição filosófica, porque a tradição filosófica ele também condenava Sócrates, Platão e Aristóteles quando os mesmos valorizavam apenas o uso da razão e não o uso das paixões, não o uso da emoção. Nietzsche vai dizer que o homem ele é guiado por dois grandes princípios, o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. Veja, o princípio apolíneo vem de Apolo, né? E Apolo seria a sabedoria, o uso da razão. Mas também nós temos o princípio emocional, das paixões, né? Porque nós somos humanos, demasiado humanos. Portanto, o Nietzsche defendia também esse lado dionisíaco, o lado das artes, o lado desse exagero, desse humano, demasiado humano, né? Que nós temos. Portanto, Nietzsche dizia, para resumir, seria uma espécie de anjinho e diabinho, tá certo? Nos filmes antigos da Hanna-Barbera, Tom e Jerry, alguma coisa do tipo, apareceu o anjinho dizendo, não, não faça isso. E o diabinho dizendo, rapaz, perca essa oportunidade, vá ser feliz, vá curtir a vida. Enfim, esse anjinho e esse diabinho seriam dois aspectos de nossa consciência. Apolo, razão, Dionísio, emoção, paixão, coisa que os gregos condenavam veementemente, né? Os gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, aconselhavam que nós não pudéssemos usar as paixões, porque as paixões vem da palavra patos em grego, doença. Então, o homem que usa paixão, ele está doente, né? Ele não tem condição de ser um homem virtuoso, ou seja, de usar a razão. Portanto, gente, essa ideia de Nietzsche, quando Nietzsche critica as religiões, o Nietzsche vai dizer que as religiões ela têm muita influência nas civilizações e isso é um aspecto de decadência. Ainda nessa mesma vibe, o Nietzsche ele vai propor o quê? Ele vai propor o conhecimento da moral dos fortes e da moral dos fracos. A moral dos fortes seria a moral do nobre, seria a moral do senhor. A moral dos fracos seria a moral do escravo. Não vá confundir senhor e escravo com seus estudos sociológicos, não é isso. Para Nietzsche, a moral nobre, a moral do senhor, é senhor porque o homem ele é forte. Ele vai além do homem. Ele descobriu o Übermensch, ele descobriu o super-homem que há dentro dele, tá certo? E como atingir esse super-homem? Atingir de que maneira? Ora, destruindo os antigos valores e propondo novos valores, tá? Quando o homem ele é guiado por seus próprios valores, valores construídos por ele próprio, sem se preocupar com a crítica das pessoas, com a crítica de uma moral que para Nietzsche já estaria bem decadente. Por quê? Porque a moral decadente, ou a moral do escravo para Nietzsche, apenas domestica o homem.
aniquila o homem, aniquila tudo que tem vida, aniquila tudo que tem energia, tudo que tem vontade de potência, tá? Essa vontade de crescer. E quando você descobre o Hilbermann, você diz sim à vida, com todas as suas dores, com todos o seu mel e o seu fel, tá? É dizer sim à vida. É outra ideia que o Nietzsche trabalha, que é a ideia de amor fati. Dizer sim à vida, tá? É aquela história, tá com problema? Estou. Pois aproxime-se do abismo e encare o abismo ficará pequeno. É a partir desse momento que você encara o abismo te encara. Fica mais fácil superá-lo, tá? Nesse sentido, o Nietzsche ele propõe um grande sim à vida, propõe a destruição de antigos valores e a reconstrução de novos valores, daí a ideia de transvalorização dos valores. Não confundam, lembrando mais uma vez, moral do Senhor, moral do nobre é uma moral forte, é uma moral que diz sim à vida. A moral do escravo é a moral que diz não à vida, é a moral que você aposta em outra vida, esquece dessa vida e aposta numa vida sublime, numa vida superior, numa espécie de salvação, né? Em relação a isso, Nietzsche criticava várias religiões. Ele passa um paninho ali no budismo porque diz que é a única religião que não lhe promete nada, porque é uma filosofia de vida. O budismo é a filosofia de vida e muito prática, muito ética, tá certo? Então Nietzsche ainda passa um determinado pano, mas ele não deixa pedra sobre pedra em outras religiões, beleza? Gente, esse é o resumo mais da filosofia. Voltando um pouco para sociologia, eu quero que vocês leiam sobre capitalismo, tá? Lembrando que a sociedade do capital, ela em si mesma é uma sociedade contraditória, é uma sociedade desigual. Quem faz essa leitura perfeitamente é Karl Marx, porque, ora, a Karl Marx viveu na época da Revolução Industrial. Então, Marx ele começa a detectar que a história ela é feita de altos e baixos, né? De conflitos. Conflitos por quê? Conflitos porque existe a luta de classes. Na época dele, burguesia, proletariado. Eu posso transpor para os dias de hoje. A burguesia, ricos, proletariados, os pobres, os trabalhadores, tá certo? Então, dentro desse sistema capitalista existe essa contradição, essa má distribuição de renda, tá? Os burgueses, os ricos, são os donos dos meios de produção e o cidadão comum, o trabalhador, só tem a única coisa que é a sua essência, chamada por Marx de força de trabalho, tá certo? E como é que funciona essa engrenagem social? Ora, o burguês explorando a mão de obra do empregado, né, no caso do operário, né, isso pode acontecer para quê? Para que ele obtenha mais-valia. Ô Valber, o que seria mais-valia? Os lucros obtidos com a exploração da mão de obra do operário. Isso nós chamamos de mais-valia. O que gera também um trabalho alienado. O que é um trabalho alienado? É quando o trabalhador ele não tem a mínima noção que está sendo explorado, tá certo? Ele está sendo explorado, está feliz, fica por isso mesmo, tudo aumenta ao seu redor, o preço de comida, né, utilitários, mas não aumenta o seu salário. E ele ainda diz que o patrão é como um pai para ele. Esse é o trabalho alienado, é quando o homem se sente coisificado, é quando ele vira coisa, é quando ele se desumaniza. Ele se desumaniza justamente porque ele está alienado. Ele não tem a verdadeira noção da exploração dos donos dos meios de produção, tá? Para com o operário. E o operário não sabe que é o suor dele, a exploração do seu suor, que faz a riqueza e o conforto da vida de seu patrão, tá certo? Claro que no capitalismo, né? O capitalismo ele é todo dividido em classes sociais, né? A classe alta, a classe média e a classe baixa, podendo ocorrer aí mobilidade social. Se eu falo de uma mobilidade social crescente, é sinal que a pessoa ascendeu na escala, subiu na escala econômica, tá? Vamos supor, o cara ganha um prêmio numa loto, coisa muito rara de acontecer, né? Ou então, trabalhou muito, juntou muito dinheiro, enricou, né? O que também é uma coisa muito rara de acontecer. Ele
ele se desloca da classe C ou da classe B para a classe A, ou então da classe C para a classe B. Houve uma ascensão? Houve. Então, houve uma mobilidade crescente. Quando ocorre o contrário, um grande empresário, rico no setor de serviços, seja lá onde for, o grande empresário sempre viveu muito bem, mas devido à economia mundial, né, ter entrado em colapso, alguma coisa do tipo, ele pede concordata, ele vai à falência, então ele cai da classe A para a classe B ou para a classe C. Houve uma mobilidade social? Houve mobilidade social decrescente, né? De cima para baixo, obviamente, tá? Claro que tem culturas que você não vai entender nem perceber essa mobilidade. Veja na Idade Média, né? Era tudo estamento, não havia mobilidade social. Nasceu nobre, casa com nobre, nasceu servo, casa com servo, e assim por diante. Portanto, pessoal, observem todas essas contradições, é a dica que o tio Valber vai dar para vocês, para que vocês façam uma boa prova e bons estudos. Assiste o vídeo, né? Lê o material, lê o conteúdo, veja as videoaulas e boa prova para todos. De Filosofia e Sociologia, fica agora aqui o meu abraço para vocês. Fui! Come on, everybody. That's a composition,